eu sou a Niki Sakamoto, apresentadora, e este é o programa Charme que está começando agora. Sejam bem-vindos. No programa de hoje vamos receber o Dr. Felipe Barbosa Amaral, que é cardiologista, especialista em cardiologia intervencionista, né, doutor? E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial, que é a saúde cardiovascular das mulheres, já que nós estamos no mês de março, onde foi comemorado no dia 8 o Dia Internacional da Mulher, mas eu considero que o mês é todo dedicado a nós, né, doutor? Geralmente a gente tem não sei se é uma cultura de associar os problemas cardiovasculares aos homens, porque eu acho que eles têm uma incidência maior, né? É verdade. Mas as mulheres estão também sofrendo com isso, né, doutor? Como é que tu vê essa situação do público feminino nas doenças cardiovasculares? Como você colocou, Nick, as doenças cardiovasculares, particularmente as doenças ateroscleróticas, né, que são as que levam ao infarto, à angina, elas são menos prevalentes nas mulheres, porém, algumas situações colocam as mulheres em situação de risco. Esse risco ele começa nas mulheres um pouco mais tarde do que nos homens, do ponto de vista de faixa etária, mas uma vez que alguns cuidados não são tomados, elas também são suscetíveis a apresentar essas doenças e algumas coisas têm que ser feitas a respeito disso para evitar. Qual é a idade que começa essa incidência nas mulheres, doutor? Estatisticamente, a gente considera uma prevalência maior a partir dos 55 anos. Mas é lógico que a doença ela não aparece do nada aos 55 anos, né? A gênese dela começa na infância, na adolescência, com maus hábitos, com cigarro, com falta de atividade física, colesterol alto, pressão alta. Então todos esses fatores devem ser combatidos com estilo de vida saudável desde sempre. Esses são os fatores de risco, então? São alguns dos principais, são vários na verdade, mas assim, o cigarro é um grande vilão. Né? As mulheres fumam menos do que os homens, estatisticamente falando. Sim. Os homens são mais aderentes ao tabagismo, mas na estatística também a gente percebe que as mulheres encontram mais dificuldade de cessar o tabagismo, uma vez que quando são fumantes, né? Elas têm mais dificuldade, os homens largam mais o vício mais facilmente. Eles param mais fácil. Isso está em estatística. Não tem um motivo muito claro para isso, mas a gente atribui isso ao estresse, à ansiedade. Isso que eu ia comentar contigo, o estresse deve ser um grande vilão. O estresse é um grande vilão no grupo feminino e particularmente a gente entende que além dos fatores de risco habituais, o estresse da mulher ele muitas vezes aparece em função de um estilo de vida de muita requisição. As mulheres elas desempenham papéis muito importantes e muito simultâneos na nossa vida, né? Multitarefas, né? Multitarefas, justamente. Não se resume só a cuidar de casa ou a cuidar a uma atribuição profissional fora de casa, né? Então, às vezes, ela tem duas jornadas, né? Trabalha o dia inteiro, chega em casa, cuidar de casa, cuidar de criança. E tudo com uma demanda muito grande, agora com a pandemia, então, sob um estresse intenso, né? Exatamente. E daí o estresse associado a uma condição genética, mais os maus hábitos alimentares também contribuem para isso, né? Exatamente. Doutor, o anticoncepcional, ele é um vilão ou ele não está associado com os problemas cardiovasculares? O anticoncepcional, ele tem algumas particularidades, assim, tudo depende muito da indicação para que ele é usado. Segundo as diretrizes, a gente não usa o anticoncepcional como uma prevenção, mas ele tem suas indicações que, no ponto de vista de risco-benefício, não dá para dizer que não se deve usar. Eles colocam a mulher em uma situação de maior risco de trombose. Então, em determinadas ocasiões, eles têm que ser suspensos ou têm que ser evitados. O uso concomitante com cigarro também aumenta o risco de eventos trombogênicos. Então, tem que ser visto cada caso a caso mesmo. Não deixa de ser uma coisa muito importante para a mulher, uma vez que ajuda no controle anticoncepcional e na programação de vida, né? Isso tem que ser pesado também. Doutor,
Você falou que assim, geralmente os sintomas assim, aos 55 anos é que começa, né? Mas começa bem antes, já com o estilo de vida, né? Quais são os sinais que as mulheres têm que ficar atentas? Existe algum sintoma de que o seu coração não está bom, assim? O corpo, ele vai mostrando isso? O corpo vai dando sinais, lógico. A gente tem... É importante entender que essa gênese, ela, do ponto de vista estatístico, ela se manifesta mais na cidade, mas pode aparecer mais cedo, mais tarde. E é lógico, muito relacionado ao quão insalubre foi o estilo de vida dessa pessoa, e quanto a genética dela é ruim pode interferir nisso, que é o único fator de risco não modificável, né? Então, quais são os sintomas? São várias coisas que podem aparecer. Do ponto de vista cardiovascular é bastante rico. Os pacientes podem queixar, por exemplo, de palpitações, podem queixar de dor torácica, dor propriamente. Quando a dor chega, então já está num estágio bem avançado de assumindo que a dor seja realmente de causa cardiológica, anginosa, a gente já, para ter a manifestação dela como sintoma, já tem que ter uma doença já bastante adiantada. Entendi. Não que ela não seja reversível, não dê para tratar, mas já instalada. Outro sintoma recorrente também é a perda de capacidade física. Por exemplo, uma paciente hipertensa de longa data que não trata, esquecendo a questão da circulação aterosclerose, né, então obstrução de artérias. Uma hipertensão não tratada, a longo prazo, ela gera uma insuficiência cardíaca, ela faz o coração ficar mais fraco, em função da sobrecarga com a qual ele é obrigado a trabalhar, e acaba ficando um coração fraco, insuficiente. Se isso não for tratado, um dos sintomas é cansaço. Entendi. Lógico, a gente tem que ponderar que não é todo o cansaço que vai ser o coração. Às vezes é a simples falta de condicionamento físico, mas até para que a pessoa vá começar uma atividade física é interessante ela ser avaliada. Isso que eu ia te perguntar, a partir de que idade é indicado um check-up cardiológico? Se esse check-up ele deve ser feito anualmente, com que frequência? Qual é a indicação? Pergunta muito boa. Na verdade, sim, um paciente rígido, sem sintomas, em torno de 35, 40 anos é recomendável fazer uma avaliação. E depende do que a gente encontra. Se os exames estiverem muito bem, não houver nenhuma condição que tenha que ser vista mais de perto, a gente, mais no início, pode fazer avaliações bianuais. Entendi. E mais adiante a gente acaba encurtando um pouco esse espaço. Agora, por exemplo, se eu identifico um colesterol alto, uma dislipidemia, a gente tem que tomar algumas medidas, sejam elas do ponto de vista de mudança de estilo de vida ou medicamentosas, e o paciente tem que ser reavaliado com algo em torno de 3 meses. Entendi. Então é também individualizado. Como está o quadro do paciente, depende de como está. Se é identificado uma hipertensão e indicado o tratamento medicamentoso, também ele tem que ser reavaliado mais precoce para ver a resposta. Então depende do que a gente encontra, a gente tem que trazer o paciente mais perto, às vezes a gente pode deixar um intervalo um pouquinho maior. Esse check-up basicamente é o eletrocardiograma? Não, na verdade a gente tem algumas coisas conforme a idade que a gente tem que considerar. Por exemplo, e depende da queixa, de qual que é o perfil do paciente, se ele pretende praticar uma atividade física ou não. O eletrocardiograma é um bom exame, mas ele não nos dá tantas informações. Uma vez que é encontrado uma hipertensão, por exemplo, um ecocardiograma é interessante para avaliar a função cardíaca, se ele já tem algum sinal de sofrimento mediante essa pressão mal controlada. Nos pacientes que vão se submeter a alguma atividade física ou tem algum sintoma específico, uma esteira pode nos ajudar. Pacientes com uma idade um pouco mais adiantada, a gente já costuma pedir um Doppler de carótidas, que é um ultrassom das artérias do pescoço, que nos ajuda muito como um screening para a doença aterosclerótica, que é a doença de obstrução das artérias. Se isso já se manifestou ali na carótida, que é um exame de fácil execução, um exame barato, inócuo, a gente já entende que esse paciente já desenvolveu a doença, e ela não é uma doença localizada, ela é sistêmica. Se tem alguma coisinha aqui, eu tenho que preocupar não só com a circulação para a cabeça, mas com tudo, né? Bom, doutor, eu acho que o importante, então, é despertar essa consciência nas pessoas, né? De visitar o cardiologista, né? De fazer o check-up, de não esperar a dor se instalar ou um sintoma, que daí não que vai ser tarde, porque hoje a medicina
ela avançou muito, né? Tem muitos recursos, né? E muitos tratamentos não invasivos para isso, mas a pessoa não precisa chegar nesse ponto, né? Acho que com um pouquinho de autocuidado, um bom check-up anualmente, depois pode ser mais espaçado se tiver tudo bem, vai prevenir muita coisa, né, doutor? É o que você está dizendo, assim, na minha opinião, é o mais importante, é a prevenção primária, que a gente chama. A gente não quer que aconteça nunca o problema. Porque existe a secundária em que o paciente já tem a doença e a gente vai prevenir recorrência. Né? Tratar e prevenir a recorrência de um AVC, de um infarto. Mas se a gente cuida desde sempre, a gente não precisa passar por isso. E eu gosto de sempre de falar para os pacientes, assim, a gente não quer ser restritivo, a gente quer que o paciente faça coisas que ele gosta, como por exemplo alguns alimentos que não são tão adequados, mas é importante que isso não seja regra. Sim. Né? Isso tem que ser uma exceção na vida da pessoa. Exatamente. O cuidado ele vem de sempre, e essas coisinhas assim como por exemplo pacientes que não têm contraindicação, obviamente, né, consumo de alguma coisa mais gordurosa ou bebida alcoólica, se for feito de maneira moderada, eventual. É lógico, em pacientes que não têm as contraindicações, a gente não contraindica, a gente não quer tornar a vida da pessoa uma eterna proibição. Né? É aquele bom e velho equilíbrio, né, doutor? Bom e velho equilíbrio. A palavra de ordem é essa. É essa, né? E não esquecer das atividades físicas, né, que são muito importantes, né? É verdade. Como nós estamos falando aqui do grupo feminino, né? A gente também tem literatura mostrando que as mulheres praticam menos esportes. Olha Isso só. vem crescendo, tem aparecido um movimento aí de adesão feminina aos esportes, mas sempre foi uma coisa mais... teve os homens como adeptos. Entendi, olha só, não sabia disso, né? Mulheres vão se mexer, né? Que é muito importante para a saúde, principalmente a do coração, né? É verdade. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui, nesse mês de março, que ainda é dedicado às mulheres, né? Muito obrigada pelas tuas dicas, pelas tuas informações, e eu concordo contigo, a prevenção é o melhor remédio. É verdade. Muito obrigada, doutor Felipe. Obrigado. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e a gente volta para o segundo bloco do programa Charme. Não saia daí!